O missionário R.R. Soares acabou de ser internado no Rio de Janeiro e o estado de saúde, que já era considerado muito grave, acabou de ficar ainda pior. Essa notícia é muito marcante para mim porque o R.R. Soares me faz recordar a infância, me faz lembrar de quando eu era uma criança e passava alguns dias na casa da minha avó. A minha querida avó tinha muitas dificuldades para andar, por conta de sua idade avançada e de problemas com articulações. Acontece que, quando começava o programa Show da Fé do R.R. Soares, um verdadeiro milagre acontecia na casa da minha avó. Isso porque ela se levantava e caminhava como se fosse uma criança. Isso, claro, movida pela vontade de trocar de canal. A minha avó não tolerava o R.R. Soares, a não ser quando estava dormindo. Mas a gente precisa tratar de coisa séria porque o R.R. Soares pode ter o seu último dia de vida nesta sexta-feira. O seu último dia de vida, e a gente pensa que uma pessoa à beira da morte, ela deve deixar um legado. Por exemplo, os discípulos, eles se dedicavam tanto a espalhar a verdade do evangelho, o amor de Cristo, que entregaram as suas vidas por isso. Não tinham fortunas multimilionárias e os principais, como o Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. O Estevão foi apedrejado até a morte. E o João Batista foi decapitado. Sua cabeça foi colocada numa bandeja e ofertada aos seus perseguidores. Além de inúmeros feitos sociais, como o do pastor britânico William Carey, que no século XIX fundou 126 escolas para mais de 10 mil alunos. E recentemente, o pastor da igreja Chris Fellow, na tradução livre Comunidade de Cristo, nos Estados Unidos, conseguiu arrecadar mais de 3 milhões de reais dentro de 48 horas para ajudar pessoas carentes nas regiões próximas a Miami. E o R.R. Soares fez o quê? Quando a pandemia chegou ao Brasil, quando estourou aqui, o R.R. Soares decidiu imitar um outro empresário da fé, o Valdemiro Santiago, o apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial. Valdemiro decidiu ofertar feijões mágicos que curam a Covid, segundo o próprio Valdemiro, por R$ 1.000. Por R$ 1.000 cada semente. Enquanto isso, o R.R. Soares não ficou atrás. Ele anunciou uma água consagrada que foi consagrada por ele, que, segundo ele, cura a Covid. Mas não deu muito certo, nem para o Valdemiro, nem para o R.R. Soares. Inclusive, o Valdemiro ele teve problemas com atrasos de pagamentos de aluguel e do pessoal que trabalha com ele. Com feijão mágico, água consagrada, tudo que tiver direito, o R.R. Soares ainda assim foi infectado e internado às pressas num hospital do Rio de Janeiro. Mas não foi qualquer hospital, foi o Copastar, um hospital de luxo num leito de UTI cuja diária custa R$ 5.000. São R$ 5.000 por dia que o R.R. Soares está gastando para tentar preservar a sua própria saúde. E eu pergunto a vocês, onde vai parar os fiéis do R.R. Soares que confiaram na água consagrada, ou então aqueles que confiaram no feijão mágico e gastaram R$ 1.000 com isso? Onde que vão parar? Exatamente. Essa é a situação de quem acredita nesses empresários da fé. Pessoas no chão sendo internadas. Essa imagem só assusta porque a realidade é isso, e a realidade assusta mesmo. E é o que está acontecendo no Brasil. Enquanto tem empresário da fé explorando da angústia, do desespero de outras pessoas, se internando em hospitais de mais de R$ 5.000 por dia, do mais alto luxo, com direito à alimentação, ar-condicionado, acompanhamento integral, as pessoas que integram o povão, de fato, que acreditam nesses empresários da fé, acabam na situação que está na tela. O dinheiro que essas pessoas tinham certamente foi para feijão mágico, para transferência bancária para o R.R. Soares, que ele pediu em TV aberta no auge da pandemia. Vendem geladeira, fogão, o que tiver para doar à igreja, porque é muito comum a gente ver esses empresários da fé dizendo que se essas pessoas não fizerem essas doações, das únicas coisas que têm, dos únicos pertences que têm, um espaço no céu não será garantido, ou então não terão uma vida próspera aqui na Terra. Em São Paulo, por exemplo, 500 pessoas morreram por dia na fila, esperando por um leito. Uma pesquisa muito interessante da PNAD, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, revelou que 70% das mortes por Covid no Brasil são de pessoas das regiões mais pobres.
são de pessoas situadas nas regiões mais pobres do Brasil. A nossa situação está cada vez pior e foi publicada uma matéria de acordo com uma pesquisa do Ministério da Cidadania que diz o seguinte, que 40 milhões de pessoas vivem na miséria no Brasil. Essa matéria é de abril deste ano e cerca de 40 milhões de brasileiros fazem parte de uma família onde a renda per capita é menor que R$90. Isso por mês, menos de R$90 por mês. Não dá para se alimentar, não dá para comprar um botijão de gás. E o governo anuncia a recuperada do PIB, que é uma recuperada falsa, um efeito do cálculo de valores absolutos com relação ao ano passado. O PIB, segundo o governo, sobe no Brasil, mas a situação que a gente tem de verdade é isso. O gás de cozinha quase R$150, o óleo subindo com uma inflação de 80% em cima só do óleo, sem considerar de 40% em cima do feijão, 60% em cima da carne e a renda per capita de 40 milhões de brasileiros nessas famílias é de R$90. Seria cômico se não fosse trágico que o R.R. Soares não confiou na cloroquina, ivermectina, enfim, e confiou, na verdade, nos profissionais de saúde, investindo R$5.000 por dia para isso. E por falar em cloroquina, o R.R. Soares foi citado na CPI da Covid, onde o Fábio Weingarten, o ex-chefe da SECOM do governo Bolsonaro e ainda bolsonarista, disse que a comunicação do governo era aconselhada pelo R.R. Soares. Mas como um bom empresário, o R.R. Soares não fez nada de graça. O governo perdoou dívidas de R$162 milhões. O que o R.R. Soares, que já tem um patrimônio de R$125 milhões, o que vai voltar para os cofres da igreja dele por essa anistia concedida pelo Bolsonaro logo depois da posse de Bolsonaro, seria suficiente para comprar mais de 6 milhões de doses de vacina, da vacina de Oxford. Aqui está a matéria e o R.R. Soares, que é multimilionário, tem todos os luxos que quiser no mundo, que tem um patrimônio de R$125 milhões, a vida resolvida no auge de seus 73 anos de idade e também no auge da maior pandemia do século, não aceitou perder um único centavo, mesmo que em detrimento da vida de seus fiéis. Mesmo assim, para não perder um único centavo, o R.R. Soares, que já era multimilionário, em patrimônio de mais de R$125 milhões, pediu doações por transferência bancária em rede de televisão aberta. Um dos terrenos dele estava abandonado por mais de 30 anos e na semana passada o R.R. Soares decidiu despejar 200 famílias que estavam sobrevivendo nesse terreno dele, um terreno que tinha uma dívida em impostos maior que seu próprio valor de mercado, não cumpria com a sua função social. E mesmo assim o R.R. Soares mandou para a rua mais de 200 famílias com crianças, no mesmo momento em que a gente entra no inverno, num frio terrível e com essa pandemia tirando mais de 2.000 vidas por dia. No final disso tudo eu pergunto a vocês, e com muita sinceridade respondam nos comentários porque eu quero saber, o R.R. Soares merece continuar vivo? E a resposta pode surpreender, mas é a seguinte, embora os seus fiéis não tenham uma segunda chance, independente disso, a gente tem que desejar uma segunda chance para o R.R. Soares consertar tudo isso. Eu sei que é difícil, mas a gente não pode se equiparar a esse tipo de pessoa. O ódio, ele não pode, em nós, gerar mais ódio. O que a gente precisa fazer é rebater essas situações, por mais difícil que seja, com amor, entregando uma segunda chance. É isso. E mesmo quando o mundo inteiro estiver devastado pelo ódio, a gente precisa se sustentar, a gente precisa sustentar o mínimo de esperança que a gente tiver, não com a razão porque vai ser impossível, mas com o próprio amor. Chegou ao final do vídeo? Comente. Eu vou pedir para vocês, de graça, só compartilhar. Copie o link deste vídeo e envie para o seu amigo. Copie o link deste vídeo e envie num grupo da família, numa rede social como no Facebook, envie nos grupos de Facebook, onde você puder, compartilhe. Isso vai ajudar muito, não a mim, mas a nossa mensagem. E é claro, deixe o gostei, inscreva-se no canal. Eu vou deixar no comentário fixado, é o primeiro link do primeiro comentário. Basta ir nos comentários, você vai ver o primeiro link, entre, porque no site que vocês vão cair, eu revelo um dos segredos, se não o maior segredo do YouTube. É o que o YouTube não conta sobre o modelo de negócios da empresa. É um segredo que, se você souber, você cresce no YouTube. Como eu consegui, como outras pessoas também
só depois de conhecerem esse segredo. É de graça, entra para ver o segredo, é um vídeo de 25 minutos, é de graça e vocês vão descobrir isso.